E sobre estes assuntos, nós passamos agora a conversa com Wellington Calazans. Wellington, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez à Hora 10, edição da noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, e boa noite a você assistindo ao canal de notícias aqui da TPA. Wellington, vamos então olhar para algumas das notas que configuram a atualidade internacional. Rishi Sunak apresentou hoje o programa de governo no Parlamento, em meio a situações como a queda da Libra e também a unidade e estabilidade entre os democratas. É que Sunak faz então esta sua estreia no cargo de primeiro-ministro britânico. Podemos dizer que estão assim identificados alguns daqueles que serão os primeiros grandes desafios de Sunak nesta sua nova fase? Dorivaldo, os conservadores, eles já testaram todas as possibilidades. Sabemos que o Rishi Sunak é o terceiro primeiro-ministro deste ano pelo Partido Conservador. E, com isso, a credibilidade do partido ela está muito arranhada. Para além da questão interna, porque, muito recentemente, o Rishi Sunak ele foi derrotado por Liz Truss e, com isso, já houve ali uma espécie de disputa interna em que a liderança dele já entra enfraquecida agora, depois, sobretudo, desse fracasso que foi o experimento Liz Truss à frente dos destinos do Reino Unido. Então, o primeiro grande desafio, como vimos aí na reportagem, é a questão da unidade do partido, porque todos estão de olho nos inquéritos de opinião pública que apontam para uma derrota vexatória. E os conservadores temem uma redução drástica na representação parlamentar e o Rishi Sunak não terá uma mágica para resolver o problema de uma maneira rápida, Dorivaldo. Os problemas do Reino Unido, para além do desastre da política econômica do próprio partido dos conservadores, passa também por questões externas. Temos aí, nesse conflito da NATO com a Rússia em terreno ucraniano, uma situação em que o Reino Unido fica dependente da questão da energia, dependente de alimentos. E comentamos isso aqui diversas vezes, várias vezes que eu participei aqui do Hora 10 nessa segunda edição, a edição da noite, falamos também sobre greves, inúmeras greves que estão acontecendo de maneira sucessivas, e também a insegurança do povo em relação ao futuro. Com isso, os desafios econômicos, especialmente do Rishi Sunak, não dependem apenas do Reino Unido. Daí a desconfiança interna, e não apenas do partido, mas do povo de um modo geral, e não apenas de eleitores, é bom que se diga isso, e externa, porque os investidores, neste ambiente que já é tenso, em decorrência do contexto internacional, ainda percebem que o Reino Unido não é hoje um lugar seguro para o investimento. E o Rishi Sunak luta contra o calendário, porque em janeiro de 2025 será realizada nova eleição. Ou seja, ele tem 13 meses para fazer o milagre, se chegar até lá como primeiro-ministro, porque sabemos que a situação é de muita pressão, não apenas dentro do partido, mas no seio da sociedade do Reino Unido, Dorivaldo. E numa altura, Wellington, em que podemos dizer que os conservadores estão praticamente proibidos de falhar, esta falta de unidade, esta instabilidade no seio do próprio partido é caracterizada, ou podemos aqui caracterizá-la como uma grande desvantagem que poderá estar aí também implementada? Essa tensão interna, Dorivaldo, já é em consequência do olho nas eleições. Como eu falei, de acordo com os inquéritos já realizados até aqui, o Partido Trabalhista teria uma vantagem muito grande sobre o partido do Rishi Sunak, que é o Partido dos Conservadores. Então, essa tensão interna, ela decorre do medo
da redução ao mínimo do partido numa disputa eleitoral, o que seria uma catástrofe para a história do partido e para o futuro do partido. Porque se o contexto internacional oscilar para o positivo depois de uma eleição em que o Partido dos Conservadores saia derrotado de maneira vergonhosa, dificilmente eles terão argumentos para um regresso triunfal em eleições seguintes e ficarão muito tempo apenas na condição de uma oposição fragilizada. Wellington, vamos mudar de assunto, olhando aqui para um outro ponto. Vladimir Putin esteve a supervisionar um exercício nuclear do exército russo, algo que está a ser encarado como uma situação que aumenta de alguma forma o receio de uma guerra nuclear. Olha para isto com os mesmos olhos? Olha, já tinha falado com você, inclusive, no encerramento de uma das minhas... Perdão... não é isso? Há 15 dias eu falei com você sobre o meu receio de que esse cenário viesse à tona. Porque eu venho acompanhando diariamente essa questão e não apenas sob a perspectiva da imprensa chamada ocidental. Eu tenho acompanhado muito o que dizem as autoridades russas, porque elas estão isoladas da imprensa ocidental e, com isso, felizmente, né, eu passei a ter informações que são um pouco difundidas no mainstream aqui da Europa, de um modo geral. Então, Dorivaldo, os Estados Unidos foram informados, a China foi informada, a Índia foi informada, o Irão foi informado pelos russos de que existe, e as Nações Unidas também, de que existe aí uma possibilidade de ataque através da chamada bomba suja, que é assim a bomba suja, para que você que está me assistindo possa ter uma ideia, se fôssemos fazer uma comparação entre uma arma e as drogas, a bomba suja seria o equivalente ao crack, que é uma droga que deriva do que há de sobra da cocaína. Então, a bomba suja, ela tem um efeito desastroso, ela contamina o solo, sobretudo, causa mortes imediatas, não tem o impacto de uma bomba nuclear, mas tem uma consequência de, vamos chamar, envenenamento do solo que impede que ele seja fértil por muitos anos. E se isso for utilizado, para além das perdas humanas, nós teremos aí uma catástrofe na questão alimentar, porque sabemos a importância de Rússia e Ucrânia para a produção de alimentos na Europa. Então, Dorivaldo, lamentavelmente, essa crise econômica que decorre do conflito da NATO com a Rússia na Ucrânia, ela já afeta praticamente todos os países europeus, que estão com 17 dos 27 países da União Europeia, eles estão com inflação acima de 10%, e os Estados Unidos da América também numa contagem aí chamada de bomba relógio, porque tem apenas 20 dias de estoque de combustíveis. E com a redução da produção da OPEP+, né, OPEP+, inclusive a Rússia faz parte, e os Estados Unidos não terão condição de suprir sequer o mercado interno norte-americano. Então, a crise energética que pode ser iniciada nos próximos dias, ela poderá encorajar, sim, políticos em desespero, elites em desespero, o acionamento de uma arma nuclear, o que seria uma catástrofe, uma hecatombe, e não teremos mais aqui o Hora 10 para comentar as consequências. Esperamos que as coisas não evoluam até este ponto, Wellington. Mas ainda sobre este assunto, ontem a Rússia disse que estava disposta a negociar com a mediação da França, de Papa Francisco e inclusive também dos Estados Unidos, mas hoje Vladimir Putin já mostra uma outra coisa, já fala em nova mobilização inclusive. Como é que nós podemos caracterizar todo este cenário? Uma estratégia de pressão psicológica? Ou que leitura é que podemos aqui fazer, Wellington? A corrida contra o tempo não é da Rússia, já sabemos disso, porque, ao contrário do que
a imprensa ocidental. Diz que quem está vencendo essa guerra é a Rússia, né? Tanto que os governos estão caindo nos outros países, a inflação está disparada, existe aí uma série de protestos nas ruas da França, nas ruas da Holanda, nas ruas da Alemanha, e que não têm sido noticiados, inclusive, pela imprensa ocidental, que cobra tanto liberdade de imprensa e de outros países. Então, Dorivaldo, o que acontece é que a Rússia nunca, em momento algum, deixou de estar preparada para o diálogo. Em abril deste ano, a Ucrânia ensaiou um diálogo para um acordo e o país foi barrado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos da América. E então o professor Matias Pires, que também comenta aqui no canal, ele discordou da minha opinião quando eu disse que não existia mais soberania ucraniana. E eu agora tenho a oportunidade de explicar na ausência dele, mas ele vai entender que é com todo respeito, é que a questão da soberania, ela transcende a existir um hino, uma bandeira. O Volodymyr Zelensky, ele não tem mais autoridade para dizer que vai fazer um acordo de paz, por exemplo, com a Rússia. E os Estados Unidos, por uma questão de vaidade ou de interesses estratégicos, também não estão interessados em promover esse diálogo entre a Rússia e a Ucrânia. E Vladimir Putin joga com a eleição do dia 8 de novembro nos Estados Unidos para que os republicanos, que têm a preferência da China, da Rússia e de outros países, possa formar maioria nas duas casas do Congresso, tanto no Senado como também no Parlamento dos Estados Unidos da América, e com isso o Joe Biden fique enfraquecido nos 2 últimos anos do seu governo. Então, essa prorrogação de um eventual acordo de paz se dá por interesses que estão muito além das fronteiras ucranianas, Dorivaldo. É uma questão de uma meta russa, que já foi anunciada por 3 vezes por Vladimir Putin em diferentes ocasiões, de que pretende derrubar os governos e as elites desses países que eles chamam, os russos chamam, perdão, de países hostis à Rússia. Embora alguns assuntos sejam preocupantes e assustadores também de se analisar, é sempre um prazer muito grande tê-lo aqui no Hora 10, Wellington. O prazer é todo meu, Dorivaldo. Eu desejo uma boa noite, continuação de bom trabalho a você e a todos que estão assistindo. Boa noite, obrigado e até a próxima. Um abraço. Grande abraço.